Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cristão Sem Migué. Olá. Hoje vai mergulhar no capítulo Legal. que para mim é um dos mais impactantes do livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. É, um clássico. É Alternativa Chocante, é o nome do capítulo. Pode até parecer, sei lá, assustador pelo título, mas acreditem, é um tema super relevante pra gente. Sem dúvida. Pra quem quiser se aprofundar, o link pra comprar o livro tá no primeiro comentário. Você não paga nada a mais por isso e ainda ajuda o canal. Valeu. Combinado. Combinado. Bom, beleza. Nesse capítulo vai direto ao ponto, sem migué mesmo. Yeah. Ele fala sobre como a gente busca felicidade em tantas coisas. Dinheiro, sucesso, relacionamentos. Mas no fundo sempre fica aquela sensação de vazio. Como se a gente estivesse lá abastecendo o tanque com combustível errado. É verdade. Lewis usa essa metáfora do combustível para ilustrar como a gente muitas vezes busca felicidade em lugares que não podem realmente nos satisfazer. E o mais interessante é que ele conecta essa busca incessante com a nossa natureza humana, com essa sede por algo maior que só pode ser encontrado em Deus. É isso aí. E aí ele parte para um ponto que me deixou encucado. A questão do livre-arbítrio. Deus nos dá a liberdade de escolher, mesmo sabendo que podemos fazer escolhas erradas. Mas por quê? Essa é uma questão profunda, né? Lewis argumenta que ao nos dar o livre-arbítrio, Deus assume um risco enorme, a possibilidade do mal. Mas ao mesmo tempo, ele nos dá a capacidade de amar, de criar, de ter uma relação genuína com ele. Imagina um mundo sem escolhas, sem amor verdadeiro, sem a possibilidade de construir algo com significado. Que mundo sem graça, né? Pois é. E aí entra a pergunta de milhões. Será que esse risco vale a pena? Deus preferiria um mundo, sei lá, perfeito, mas sem amor. Ou um mundo imperfeito, mas com a possibilidade de um relacionamento real com ele. Lewis nos leva a questionar o que realmente importa, o que realmente tem valor. E ele vai além, usando uma analogia que faz a gente pensar. Imagina uma mãe que ensina o filho a andar de bicicleta. Ela sabe que ele pode cair, se machucar, mas ela também sabe que a alegria de pedalar, a sensação de liberdade, compensa o risco. Deus, como um pai amoroso, também nos permite pedalar pela vida, mesmo sabendo que vamos nos ralar pelo caminho. Nossa, nossa analogia da bicicleta é perfeita. A gente cresce ouvindo sobre o amor de Deus, mas às vezes esquece que esse amor implica em liberdade, em respeito pelas nossas escolhas. E é nesse ponto que o capítulo chega no ápice, na alternativa chocante, como o Lewis chama. Ele coloca em questão a figura de Jesus e a alegação, pasme, de perdoar pecados. Na época de Jesus, isso era inimaginável. Exatamente. Para entender o peso dessa afirmação, a gente precisa voltar para o contexto histórico. No judaísmo, Deus é completamente separado da humanidade. A ideia de um homem perdoar pecados era uma heresia. Imagina um choque que as pessoas tiveram ao ouvir Jesus dizer isso. É como se tivesse jogado uma bomba no sistema religioso da época, né? E aí Lewis nos apresenta um dilema. Como podemos lidar com essa figura tão polêmica? Ele era um louco, um impostor. Que como Deus. Lewis desconstrói a ideia de que Jesus era apenas um bom mestre. Se a gente analisa o que ele disse, as suas ações não têm como fugir da radicalidade das suas afirmações. E aí ele nos força a confrontar a alternativa chocante. Ou Jesus é quem disse ser, ou estamos diante de uma figura, no mínimo, perturbadora. Caramba. É de arrepiar, né? E o mais interessante é que Lewis não tenta empurrar nenhuma crença goela abaixo. Ele simplesmente coloca os fatos na mesa e nos convida a pensar, a tirar as nossas próprias conclusões. E é justamente isso que torna o cristianismo puro e simples tão poderoso. Ele nos dá as ferramentas para construirmos a nossa própria fé, baseada em argumentos sólidos e em uma análise crítica da figura de Jesus. E você, o que acha disso tudo? Qual a sua visão sobre Jesus? Conta pra gente aqui nos comentários. E aí, pessoal, essa alternativa chocante te fez pensar? Tem alguma história sobre como a busca pela felicidade te levou a lugares inesperados? Compartilha com a gente. A gente quer ouvir você. E para quem quiser se aprofundar nesse tema, lembrando que o link para comprar o livro tá na descrição do vídeo, vale muito a pena a leitura. Essa alternativa chocante, como o Luiz coloca, realmente mexe com as nossas estruturas. A gente se acostuma a colocar Jesus numa caixinha como um personagem histórico distante. Mas quando a gente encara de frente o que ele disse, quem ele afirmou ser, as coisas mudam de figura. A gente cresce ouvindo falar de Jesus, mas às vezes parece que a ficha não cai. E Lewis, com essa lógica afiada dele, nos leva a um ponto sem volta. Não dá pra ficar em cima do muro. Exato. Ou a gente leva a sério as palavras de Jesus, reconhecendo a divindade que ele afirmou ter, ou a gente precisa encarar a possibilidade de que ele não era quem dizia ser. E aí, como o Lewis bem coloca, as opções são bem complicadas, né? Um lunático, um mentiroso, um charlatão. Pensa só, se Jesus não era Deus, ele estava enganando todo mundo, e pra mim isso é ainda mais assustador do que aceitar que ele realmente era o Filho de Deus. É um paradoxo, né? Mas como Liz aponta, essa alternativa chocante nos liberta de uma visão superficial de Jesus. Não dá para mexer as palavras dele e transformá-lo num guru bonzinho que só pregava paz e amor. Ele é muito mais do que isso. E essa parte do livro me fez pensar em como a gente muitas vezes tenta moldar a Deus à nossa imagem e semelhança. A gente quer um Deus que caiba nas nossas ideias
pré-concebidas, que não nos incomode, que não nos desafie. Com certeza. E Lewis nos lembra que Deus não é um fantoche nas nossas mãos. Ele é soberano, poderoso e nos ama de uma forma que transcende a nossa compreensão. E esse amor, como a gente já conversou, implica em liberdade. Deus nos dá o livre-arbítrio para escolhermos o nosso caminho, mesmo que esse caminho nos leve para longe dele. E essa liberdade, por mais linda que seja, tem um preço. O mundo que a gente vive é resultado das nossas escolhas, tanto as boas quanto as ruins. E aí voltamos para aquela pergunta: será que esse risco valeu a pena? Olha, para mim, essa é a grande questão que Lewis nos deixa. A gente pode questionar o porquê do sofrimento, da injustiça, do mal no mundo. Mas será que a gente consegue imaginar um mundo sem amor verdadeiro? Sem a possibilidade de escolher, de criar, de construir algo com significado? Essa é a reflexão que eu te deixo. E para mim a resposta está na própria vida de Jesus. Ele veio ao mundo, se entregou por nós, mesmo sabendo que a gente ia continuar fazendo escolhas erradas, que a gente ia continuar tropeçando, caindo. É como se você estivesse dizendo: eu acredito em vocês, mesmo quando vocês não acreditam em si mesmos. Mesmo quando vocês me rejeitam, meu amor por vocês continua firme. Exatamente. E essa é a beleza do Evangelho. Deus não desiste da gente. Ele continua nos convidando para um relacionamento com Ele, para essa aventura incrível que é a vida cristã. E essa aventura, como a gente viu, não é um mar de rosas, né? Tem desafios, tem lutas, tem momentos de dúvida. Mas no fim das contas, o que importa é que a gente não tá sozinho nessa jornada. E é aí que entra a comunidade, a igreja. A gente precisa uns dos outros para caminhar, para se apoiar, para compartilhar as alegrias, as dificuldades. Falando em comunidade, queria convidar vocês que estão acompanhando a compartilharem as suas experiências. O que te marcou nesse capítulo? Qual a sua visão sobre o livre-arbítrio e sobre a alternativa chocante que Lewis nos apresenta? Conta pra gente aqui nos comentários. A gente quer ouvir você. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, o link para comprar o livro está na descrição do vídeo. Vale muito a pena a leitura. Essa ideia de comunidade de apoio mútuo é fundamental na jornada cristã. Afinal, como o Lewis mesmo diz, né, a gente não tá sozinha nessa. Verdade. Sabe, pensando nessa alternativa chocante, me vem à mente uma história que aconteceu comigo. Uma época na minha vida que eu tava bem distante de Deus, buscando felicidade em todos os lugares errados, sabe? Trabalho, relacionamentos, coisas materiais, e nada me preenchia. Era como se eu tivesse com um tanque vazio, funcionando na reserva. Entendo. Acho que todo mundo em algum momento da vida já se sentiu assim, né? Buscando algo que não se encontra em lugar nenhum. E essa sensação de vazio é justamente o que Lewis descreve como uma consequência de usar o combustível errado. E nessa época eu me afastei da igreja, dos amigos cristãos, achava que não precisava de ninguém, que podia dar conta de tudo sozinho. Mas quanto mais eu tentava, mais perdido e me sentia. Até que um dia um amigo me convidou para voltar para a igreja. No começo eu relutei um pouco, mas acabei aceitando. E foi ali naquele ambiente de acolhimento e amor que eu comecei a entender a alternativa chocante de Lewis. Que legal! E como essa experiência te impactou? Foi como se uma chave virasse dentro de mim. Eu entendi que a fé cristã não é uma religião de regras e obrigações, mas um relacionamento com Deus. Um relacionamento que se constrói no dia a dia, na comunidade, no apoio mútuo. E a partir daquele momento a minha vida começou a mudar. Eu voltei a ter esperança, a ter alegria, a ter paz. E tudo isso porque eu finalmente encontrei o combustível certo, que é o amor de Deus. Que história inspiradora! E ela ilustra bem o que Lewis tenta nos mostrar nesse capítulo. A alternativa chocante não é um desafio intelectual, mas um convite a uma experiência real com Deus. E essa experiência, como a gente viu ao longo do capítulo, implica liberdade, em escolhas, em consequências, mas acima de tudo implica em amor. O amor incondicional de Deus por nós, que nos aceita como somos, com todas as nossas falhas, imperfeições. Exatamente. E para quem tá nos ouvindo, deixo aqui o convite. Se você se identifica com essa busca por algo maior, se você já se sentiu com um tanque vazio, dê uma chance para essa alternativa chocante. Experimente o amor de Deus, se conecte com a comunidade cristã e descubra o verdadeiro sentido da vida. E para quem quiser se aprofundar no pensamento de Lewis, o link para comprar o livro Cristianismo Puro e Simples está na descrição do vídeo. Vale muito a pena a leitura. E não se esqueçam de compartilhar as suas histórias, as suas reflexões aqui nos comentários. A gente quer ouvir você. Um abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.